Senhor Deus. Amém? Vamos lá? Vamos sentar e ouvir a pregação agora, né? E faça a anotação, tá bom? Anota tudo direitinho. Pode levar lá, acho que pode levar. Boa noite, meus irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Então, dá uma aumentadinha aí. Eu não tenho a voz como a deste homem aqui, né? O pastor prega até esse microfone aqui no domingo, a gente ouve lá na rua lá. Minha voz não é assim. Acho que tá um pouco alto agora. Som. Ei. Acho que é o retorno. Bom, aí vocês ajudam o Vinícius ali. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias capítulo 10. Nós já avançamos aí 9 capítulos da exposição do livro do profeta Zacarias. E agora chegamos no capítulo 10. Eu gostaria da atenção dos irmãos, não somente na leitura, mas também na exposição da palavra de Deus. Faça anotações, mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar aí, versículo por versículo, conforme a gente for expondo a palavra. Zacarias 10, a partir do verso 1, diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como a seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas. E eles lutarão, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Grave o versículo 6, a parte A. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei, a versão de vocês, não sei se diz a mesma coisa, mas enfim. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar com angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Versículo 12, engraçado, 6 versículos depois, né? O sexto, eu pedi para os irmãos prestarem atenção, verso 12 diz: E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Senhor, nós já oramos, mas suplicamos mais uma vez que o Senhor fale conosco nesta noite, através da pregação da sua palavra. Senhor, abre os nossos corações, nos ensina, pois o Senhor é o nosso pastor, é o nosso mestre, o nosso professor, e nós precisamos da direção e da orientação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até aqui, nós temos visto uma série de ensinamentos
que estão ligados, como eu tenho explicado para os irmãos, ao retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico após os 70 anos que Deus havia dito que o povo padeceria nesse cativeiro. E as verdades que nós aprendemos até aqui, muitas vezes, né, eu diria que em boa parte das vezes, elas apareceram para nós em formato de complexas visões proféticas do profeta Zacarias. E nós superamos elas, né? Nós as interpretamos aqui baseado, obviamente, no contexto em que elas foram ditas. No entanto, apesar de serem mensagens difíceis, todas essas mensagens, elas estavam ligadas a esse contexto e visavam então encorajar o povo, reanimar o povo para o grande desafio que eu tenho enfatizado para os irmãos que estava diante do povo de Israel. E eram basicamente dois: a reconstrução da cidade de Jerusalém e também a reconstrução do templo, para que o povo pudesse voltar a cultuar ao Senhor depois desses 70 anos de cativeiro. Deus então, com essas exortações e alertas que nós temos visto até aqui, passa a exigir do seu povo santidade, justiça com o seu próximo e também faz muitas promessas que estão ligadas à destruição dos opressores de Israel, as nações que não só haviam levado o povo de Israel para o cativeiro, mas as nações que estavam ali em circunvizinhança ou na circunvizinhança das terras de Israel, que estavam querendo oprimir o povo de Deus. E nessa passagem que nós lemos aqui no capítulo 10, Deus então continua se dirigindo à nação de Israel com o objetivo de fortalecê-los, de encorajá-los diante desse grande desafio. Mas aqui, Deus faz isso de maneira bastante peculiar. Os irmãos já devem ter observado, não só pela liturgia, mas pela leitura do texto, que Deus então se apropria aqui de uma metáfora que é pouco comum para nós. Eu digo pouco comum, porque para aqueles que leem a Bíblia não é tão incomum assim. Nós lemos aqui o Salmo 23 e lemos João capítulo 10, em que, no Antigo Testamento, Davi entendia Deus como pastor, e o próprio Jesus diz ser o pastor de Israel, dizendo: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, nesta passagem aqui, Deus se revela como um pastor que tem por objetivo três coisas básicas aqui: conduzir, proteger, o Alexandre já adiantou o sermão aqui, né? Conduzir, proteger e ajuntar aqui em um lugar só o seu povo. Então nós veremos nesta noite em que sentido Yahvé, como pastor, então fortalece o povo de Israel. E os primeiros versículos aí, meus irmãos, os versos 1 até o verso 2, nós vamos ver que Deus se revela como pastor de maneira especial, conduzindo o povo de Israel na verdade. Observe aí no texto, o primeiro versículo, o texto se inicia de uma maneira bastante curiosa, bastante estranha, por assim dizer. Aparece uma recomendação para que o povo pedisse chuva. E isso no tempo da chuva serôdia. Os irmãos devem estar se perguntando, o que significa aí chuva serôdia? Na linguagem do povo de Israel, pelo menos ali no período que foi registrado esse texto nas terras de Israel, existiam pelo menos 2 períodos de chuvas essenciais que faziam parte da agricultura do povo de Israel. Eles chamavam de chuva temporã, que eram as primeiras chuvas que ocorriam entre setembro e outubro, equivalente no nosso calendário, e preparava a terra para o plantio e a germinação das sementes, e a chuva serôdia, que eram conhecidas como as últimas chuvas, e ela ocorria na primavera, entre março e abril, e elas eram cruciais para amadurecer os grãos e completar o ciclo da colheita, ou seja, era a chuva que preparava a terra para colher os últimos grãos. E Deus então estava incentivando o povo para pedir chuva serôdia para as colheitas que Ele mesmo havia prometido que daria ao povo de Israel. E a promessa vem a seguir dizendo que Deus, aquele que faz os relâmpagos, que faz os trovões, responderia com abundantes chuvas na terra de Israel. E aqui fica a curiosidade, não sei se os irmãos já
observaram isso, mas quando eu li o texto eu fiquei bastante curioso. Por que a passagem começa pedindo para o povo pedir chuva? O que isso tem a ver com Deus como pastor? O que isso tem a ver com as promessas feitas ao retorno na terra prometida? O que isso tem a ver com o que nós estamos estudando aqui? Primeira coisa, irmãos, nós devemos conectar esse primeiro verso com os versículos anteriores. Se os irmãos observarem no capítulo 9, no verso 17, na passagem que nós expomos aqui no mês passado, o último versículo que nós expomos aqui no mês passado, os irmãos vão observar que Deus promete prosperidade para o povo de Israel. O versículo 17 diz que o trigo floresceria, os jovens teriam vinhos, as virgens beberiam desses vinhos. Então, Deus promete prosperidade para o povo de Israel. Por isso, então, o texto continua. Lembre-se que os textos bíblicos, no seu texto original, não tem as divisões de capítulos e versículos que nós temos hoje. Então, o Senhor continua dizendo para o povo pedir chuva, porque Ele daria chuva para o seu povo. E nós aprendemos aqui... A voz aqui. Acho que parou de funcionar. Agora sim. Que as bênçãos de Deus, elas, apesar de serem graciosas, Deus está prometendo chuva para o povo aqui, elas requerem de nós atitude. Deus prometeu prosperidade, Deus prometeu chuva, mas o que o povo deveria fazer aqui? Pedir. Pedir. E isso está conectado com o que o próprio Jesus nos ensina. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Se nós queremos a bênção de Deus, nós devemos pedir. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, as portas se abrem. Então, apesar das bênçãos de Deus serem graciosas, Ele tem expectativas. Ele quer que você peça, Ele quer que você clame, Ele quer que você ore, Ele quer que você suplique para que Ele faça isso. E em segundo lugar, irmãos, esse pedido está ligado aos versículos posteriores. Veja o verso 2. O Senhor começa a atacar aí os falsos deuses e a confiança que muitos judeus haviam depositado nos ídolos como fonte dessa prosperidade. O que estava acontecendo aqui? O povo de Israel estava buscando nos falsos deuses essa esperança de prosperidade. Existiam muitos deuses que prometiam fertilidade, prometiam prosperidade agrícola, e Deus então aqui começa a se colocar à prova para o povo de Israel, dizendo: ei, vocês devem parar de pedir essas coisas para os falsos deuses e começar a pedir essas coisas para mim, porque eu sou o Deus que faço os relâmpagos, que faço os trovões e posso dar a chuva que vocês estão esperando para as terras de Israel. Parem de buscar os falsos deuses, parem de buscar essas vozes, esses pastores aí, e comecem a ouvir a voz do verdadeiro Deus, porque eu posso abençoar verdadeiramente esta nação. E há uma observação interessante aqui, meus irmãos. Observem no texto, no verso 2, que esse engano, essas mentiras que estavam seduzindo o povo de Israel, elas vinham por alguns agentes, que são aí os falsos mensageiros desses deuses, que vinham com essas promessas de prosperidades, os falsos profetas, os adivinhos, que mentiam para o povo de Deus, dizendo que se eles suplicassem esses falsos deuses, eles seriam abençoados, eles seriam recompensados. Então Deus aqui começa então a se revelar aí já na passagem com essa metáfora pastoril. Por causa dessas mentiras e desses falsos ensinos, o povo de Israel andava como, diz o texto aí? Como ovelhas desgarradas e aflitas, como ovelhas que não tinham pastores, ovelhas que não tinham quem os conduzisse, ovelhas que não tinham quem os guiasse, quem os direcionasse. E a título de curiosidade, irmãos, a palavra aflitos que aparece no texto aí, eles andavam aflitos como ovelhas que não têm pastor. Essa palavra aí, anar, no hebraico, significa literalmente, caminhe comigo, significa literalmente humilhado, empobrecido, maltratado, oprimido. Essa era a condição do povo de Israel sob o governo desses falsos pastores. Opressão, humilhação, maus tratos. Eles estavam perdidos, sem direção, sem saber o que fazer.
porque estavam ouvindo essas vozes desses falsos pastores. E eu quero contextualizar esse primeiro bloco aqui para os irmãos. Deus está aqui nesse primeiro bloquinho que nós lemos aqui, conclamando o seu povo para buscá-lo e depositar a sua confiança exclusivamente nele como pastor do seu povo, do seu rebanho. Os deuses, preste atenção nisso, que o povo de Israel haviam buscado e por conta disso foram levados ao cativeiro, mentiram. Seduziram com palavras doces, seduziram com palavras bonitas, com narrativas elegantes, com promessas vazias, mas o que restou para o povo de Israel foi castigo, dispersão, opressão, humilhação e sofrimento. Os deuses estavam mentindo para o povo de Israel. E quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei pensando no contexto que nós estamos vivendo, irmãos, como igreja pós-moderna. Quantas vozes, quantas narrativas, quantas ideologias, quantas promessas, quantas mentiras e falsos ensinamentos têm ecoado por este mundo aí, tentando seduzir o povo de Deus. Alguns, inclusive, se apropriam das escrituras sagradas, dizendo paz, 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 quando não há paz para o povo de Deus. Ideologias, cosmovisões, falsos ensinamentos estão invadindo os arraiais evangélicos, trazendo, lamentavelmente, consequências catastróficas, não só no aspecto social para a igreja, mas principalmente no seu aspecto espiritual, ou seja, no relacionamento das pessoas com Deus. As pessoas estão perdidas, elas não sabem quem ouvir, em quem acreditar, em que voz seguir, a quem nós devemos seguir. E olhando para essa passagem, nós já devemos nos perguntar: quem é que tem conduzido as nossas vidas? Quem tem sido o pastor da minha vida? Quem tem sido o seu pastor, que tem direcionado a sua vida espiritual? Que voz você está ouvindo para dirigir a sua vida? Um pastor amigo, uma vez, certa vez, ele disse assim, num sermão, talvez eu tenha dito isso já para os irmãos aqui. Ele fez a seguinte pergunta: por que nós pecamos? Já parou para perguntar isso para você mesmo? Por que eu peco? E ele respondeu da seguinte maneira: nós pecamos, é claro, existem razões teológicas para isso, ele estava fazendo uma aplicação pastoral. Ele disse: nós pecamos porque nós queremos ser felizes. Nós pecamos porque no fundo do fundo nós queremos felicidade. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz, eu vou estar completo, eu vou estar satisfeito. E quando ele falou isso, eu falei: bingo, na mosca. É exatamente o que nós vemos quando nós lemos a narrativa da queda da humanidade em Gênesis capítulo 3, quando a serpente começa a seduzir a mulher e posteriormente o seu esposo com as suas palavras mentirosas. E veja, que mentiras bonitas, não? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Quem não quer ser como Deus? E terão conhecimento do bem e do mal. Vocês terão acesso a coisas que Deus está escondendo de vocês, está privando vocês disso. E por isso vocês são seres inferiores a Ele. Coma deste fruto e vocês serão felizes. E eles comeram. E o resto da história eu não preciso nem contar para os irmãos. Som. Ei. Aí. Basta a gente olhar no espelho e perceber a condição na qual nós estamos envolvidos. Estado de queda. Estado de miséria. Porque o pecado entrou no mundo exatamente por causa de uma mentira.
por causa de uma sedução, por causa de palavras de lisonjas. E veja, é isso que resta para nós, quando nós ouvimos a voz mentirosa de Satanás. Irmãos, e quando eu li essa passagem, esse primeiro bloco, eu ficava pensando assim, como então eu posso ser conduzido pelo verdadeiro pastor? Aonde está a voz de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Quanto tempo você tem dedicado para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia e ouvir Deus falar com você? Reverendo Nicodemos diz o seguinte, né? Alguém parece que perguntou para ele: reverendo, eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Ele falou: leia a Bíblia. E a pessoa disse assim: mas eu gostaria de ouvir audivelmente, né? Ouvir em voz alta. Ele falou: então leia em voz alta a Bíblia. Deus fala pela sua palavra. E nós, irmãos, gastamos muito tempo, gastamos entre aspas, pouco tempo na verdade, meditando nas Sagradas Escrituras. Se os crentes da nossa época passassem o mesmo tempo que eles passam no celular lendo a Bíblia Sagrada. Se nós gastássemos o mesmo tempo que nós gastamos com entretenimento lendo as Escrituras Sagradas. Se nós tivéssemos a mesma disposição que nós temos para assistir lá, para maratonar a série do Senhor dos Anéis, com 3 filmes de 3, 4 deles, né? Para ouvir sermões e exposições da palavra de Deus, nós evitaríamos muitos pecados, nós evitaríamos muitas tragédias, evitaríamos muitos erros na nossa vida espiritual, estaríamos muito mais robustos, preparados para enfrentar os desafios da vida. Quanto tempo você tem gastado estudando a palavra de Deus? Essa geração, meus irmãos, é uma geração fraca, é uma geração fragilizada, porque vive de TikTok, porque vive de cortes do Instagram, porque vive de vídeos de 1 minuto e meio, dos shorts do YouTube. Não estou dizendo que isso seja ruim, necessariamente, mas são alimentados por cinzas, quando deveriam comer o pão vivo que desceu do céu, e ser conduzidos por esse Supremo Pastor. Quem tem conduzido a sua vida? Você está ouvindo a voz de Deus? Continuando aí, irmãos, a nossa exposição, dos versos 3 a seguir, até o verso 7, no segundo bloco, Deus continua se desdobrando aí, revelando-se para o povo de Israel como um pastor. E o verso 3 nos mostra Yahvé, o verdadeiro pastor, agora afugentando os inimigos que estavam ao redor do povo de Israel, seu rebanho. E haviam 2 classes de inimigos aí: os pastores de Israel, os falsos pastores, e os bodes. Na versão de vocês diz os bodes guias, né? Essas 2 expressões, ou essas 2 categorias de pastores ou de inimigos que estavam atormentando o povo de Israel, podem ser interpretados de maneira intercambiável, pode se referir às mesmas pessoas aí, né? Ou seja, aos líderes de Israel. Eles eram os falsos pastores que estavam conduzindo o povo de Israel ao engano, às mentiras, a serem seduzidos pelos falsos deuses. Mas também a passagem pode ser interpretada de 2 maneiras aí. Os pastores seriam esses sacerdotes e juízes, e os bodes guias podem ser uma metáfora para homens poderosos ou magnatas que haviam ali no contexto da nação de Israel. E no mesmo versículo aí, meus irmãos, aparece se revela aquele que vai visitar o rebanho. Veja mais uma vez a expressão pastoral aí, o povo é considerado como um rebanho do povo de Deus, rebanho de Yahvé, na verdade. E o texto continua dizendo de que maneira o Senhor faria isso, de que maneira o Senhor protegeria Israel, preparando o seu povo para a batalha. Veja, observe isso, afugentar os inimigos do povo de Deus é visto no texto como uma guerra. Deus ia libertar o povo de Israel dos seus opressores, e isso é visto no texto como uma guerra. O Senhor ia preparar o povo de Israel para a batalha, preparar o seu rebanho para a batalha. E o verso 4 diz que Deus faria com que de Judá, o rebanho do Senhor, saíssem algumas coisas que está no texto, no verso 4 aí: a pedra angular, a estaca da tenda
o arco de guerra e alguns governantes, chefes. Aparece, essa tradução no hebraico é difícil, por isso aparece a expressão chefes juntos, né? Alguns governantes, pode ser aí uma expressão pluralizada de líderes que viriam da nação de Israel. Isto é, Deus, como supremo pastor, daria para o seu próprio rebanho líderes preparados por Ele mesmo. É algo que nós vemos no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios que Deus deu dons aos homens, apóstolos, profetas, pastores, doutores, mestres. Os líderes são dados por Deus como dom para edificação e condução do povo de Deus. Não é verdade? São os nossos pastores que nos ensinam a palavra de Deus, que pregam para nós, que zelam e velam pela nossa alma, nos instruindo na palavra de Deus. E às vezes o pastor tem que usar o cajado, né? Tem que dar aquela... E aí a gente fica bravo com o pastor, né? A gente fica bravo com o pastor. Mas na verdade ele faz isso para o nosso bem. Os nossos pastores fazem isso para o nosso bem, né? E não é fácil ser pastor, irmãos. Não que eu seja pastor, né? Está aí o nosso reverendo que pode dizer melhor isso. Não é fácil ser pastor. Porque veja, olha aqui para a minha gravata. Os profetas, os verdadeiros profetas, eles eram verdadeiros pastores para o povo de Israel. E por conta do seu compromisso com a verdade da palavra de Deus, eles sofreram muito, não pouco, nas mãos do povo de Deus, o rebanho. Israel, muitas vezes atacou os seus pastores, porque os seus pastores queriam o bem deles. Não foi assim com Jeremias? Jeremias madrugava, serenava, falando para o povo, vocês serão levados para o cativeiro. E os falsos profetas dizendo, paz, 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 fujam para o Egito, que Nabucodonosor, quando vier, vocês estarão acolhidos pelas outras nações. E Jeremias dizia, não adianta vocês fugirem, se vocês fugirem o castigo será maior. E o que eles fizeram com Jeremias? Prenderam, jogaram em uma cisterna. Jeremias foi preso em estacas, foi maltratado por dias, passou fome, foi abandonado, porque pregou a verdade que Deus havia lhe confiado. Ser pastor não é uma tarefa fácil, irmãos. Não é uma tarefa fácil. Às vezes, a sensação é de injustiça. Você está tirando a ovelha do buraco. Você está tirando a ovelha do perigo. E ela está te cabeçando. Ela está te rebelando contra você. Esse era o trabalho dos profetas, e isso é um trabalho dos pastores, e Deus tem levantado pastores confiáveis, pastores sérios, pastores comprometidos com o evangelho. Seja grato por aqueles líderes sérios que Deus tem dado a você, e cá entre nós, irmãos, nós temos sido privilegiados nas igrejas reformadas, por homens que se dedicam diuturnamente aos estudos da palavra de Deus, para nos ensinar com seriedade a palavra. E nós precisamos dar ouvidos a esses pastores que Deus tem preparado para conduzir ao seu povo. E veja, Deus faria sair do povo de Israel todas essas coisas que eu citei aí. Mas a primeira metáfora deve ser destacada. O tempo não dá para explicar tudo aqui, mas a primeira metáfora deve ser destacada, aí, que é a pedra angular. O que você lembra disso? Nós não podemos deixar de associar essa figura da pedra angular ao Messias. É o que aparece em Lucas capítulo 20, verso 17, Efésios 2 e 20, 1 Pedro 2 e 6. Para os ouvintes originais, falar de pedra angular era falar de firmeza, um apontamento direto para a esperança de Israel, o Messias que viria como verdadeiro pastor, para conduzir o povo de Israel para a vitória. E o texto continua aí, o povo que estava enfraquecido, pouco numeroso de Judá, nos períodos de Zacarias, de Ageu e de Malaquias, agora haveria uma transformação. Deus renovaria Israel, ele se tornaria um grande exército vitorioso, que pisaria os seus inimigos. O pequeno rebanho seria agora vitorioso contra as cidades inimigas. Veja a expressão no verso 4 aí, no verso 5, na verdade, dizendo que eles pisariam o inimigo no lodo das ruas, eles esmagariam os seus adversários,
eles seriam como valentes que pisariam o barro das ruas na guerra, eles guerreariam, pois o Senhor estaria com eles e envergonhariam os seus cavaleiros inimigos. Eles teriam vitória, um rebanho pequenino teria vitória. E o verso 6 então, que é a chave do sermão desta noite, o coração da passagem, o texto diz: então eu fortalecerei a casa de Judá. Aparece aí também, nos versos 6 e 7, casa de José e Efraim. Aqui o tempo não me permite explicar tudo, mas a ideia é se referir ao reino do norte de Israel. Havia promessas específicas para a dinastia de Davi no reino do sul, mas nessas promessas aqui o Senhor promete colocar também o reino do norte. José e Efraim também seriam unidos ao rebanho do povo de Deus e teriam vitória, seriam renovados pelo poder do Espírito de Deus e seriam conduzidos por esse verdadeiro pastor, que seria aí aquele que fortaleceria a nação de Israel. Nesse segundo bloco, irmãos, preste atenção nisso. O texto diz que Deus fortaleceria o povo. O povo era pequeno, os desafios eram grandes. Quem aqui já se sentiu cansado, com as mãos desfalecidas, com os joelhos trôpegos, com o nó na garganta, diante daquele colossal adversário, e você fala assim: Senhor, não dá. Esse inimigo não dá. Eu já venci muito, Senhor. Muitos adversários. A espada já está pegada à mão. Mas esse aqui eu não consigo. Veja, eram muitos inimigos. Eram muitos adversários. Israel era uma nação incipiente, não tinha armamento bélico, não tinha número, não tinha soldados, era um rebanho pequeno. E Zacarias promete que Deus fortaleceria esse rebanho para vencer todos os inimigos. O que o texto está nos ensinando aqui é que, sem o poder de Deus, Israel não teria triunfo contra os seus adversários. Irmãos, nós estamos envolvidos em uma grande batalha. Os crentes reformados, lamentavelmente, eles estão desapercebidos nisso. Quando se fala de vida espiritual, nós teorizamos a vida espiritual. Achamos que estudar teologia é algo proposicional, é tomar notas mentais, é algo apenas da mente. Mas o apóstolo Paulo diz que nós estamos em uma grande batalha. E ele ainda diz assim: nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas são contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Ou seja, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. São demônios, as seclas de Satanás que estão tentando oprimir o povo de Deus, destruir o povo de Deus, calar a voz do povo de Deus, arrefecer a nossa fé, fazer com que o nosso rebanho, a nossa geração, seja uma geração fraca, medíocre, pequena, que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia, que não ama a Deus, que não gosta de vir para a igreja, que não ama o Evangelho. Uma geração fragilizada e fraca. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos desapercebidos desta batalha espiritual. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Segunda Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Agora olha o finalzinho do versículo. Porque, para que não sejamos sobrepujados, pode mudar aí, para que Satanás, olha a versão de vocês é até melhor, né? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Aí olha o que Paulo diz: pois não lhe ignoramos os desígnios.
A palavra desígnios, na minha versão aqui diz ardis. Essa palavra no grego é estratagemas, da onde deriva a palavra estratégia. Não vou fazer aquele meme do estratégia, né? Estratégia. Mas eu não deriva a palavra estratégia. Olha o que Paulo está dizendo. Que nós não devemos ignorar as suas estratégias. Satanás está com o seu tabuleiro, movendo as suas peças. E você está mascando chiclete no culto. Ele está destruindo o seu casamento. E você está, como é que fala? Passando para cima. Ele está destruindo a sua família, esfriando a sua vida espiritual. E você está preocupado com a novela das 8. Ele está pisando na garganta de muitos crentes e nós estamos preocupados com coisas completamente periféricas da vida. Nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Efésios capítulo 6, verso 12, abra aí. Esse versículo que eu já citei, mas eu gostaria que os irmãos lessem. Se você puder anotar aí, colocar com tinta fluorescente, né? Grifar, Efésios capítulo 6, verso 12. O que diz o texto aí? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha os inimigos. Quem consegue vencer Satanás aqui? Pelas suas próprias forças. Esse exército grandioso. Ninguém. O que a gente deve fazer então? O verso anterior, veja o verso anterior, o verso 10 e 11, o que diz aí? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos nos fortalecer, e fortalecerei a casa de Israel. Deus deseja fortalecer a igreja da Vila Jaguara. Deus deseja fortalecer a minha vida. Deus deseja fortalecer a sua vida espiritual. E eu pergunto para você, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual, meu irmão? Quanto tempo você tem dedicado a orar a Deus, a suplicar a Deus, a ouvir, ser conduzido por esse pastor? Quanto tempo você tem dedicado para ler coisas referentes ao reino de Deus e avançar no conhecimento do Evangelho? Nós precisamos nos fortalecer. E por fim, meus irmãos, a última revelação, por assim dizer, do Senhor como pastor de Israel, o Senhor promete aí dos versos 8 ao verso 12, ajuntar o povo de Israel em um só lugar. O bloco se inicia no verso 8 com a seguinte expressão: eu assoviarei. Olha que engraçado, né? Eu assoviarei. Eu não vou assoviar aqui não, viu, irmãos? Senão, dá vontade, né? Nem sei como é que um pastor faz, mas... Depois você pode procurar vídeo da internet. Tem pastores que chamam as suas ovelhas assoviando. E é engraçado. Porque se outro pastor, que não é daquele rebanho, assoviar, as ovelhas não vêm. É só assovio do pastor delas. As ovelhas conhecem o assovio e a voz do seu pastor. Então o Senhor vem e assobia para o povo de Israel e reúne eles, porque ele tem salvado, redimido, e assim eles crescerão em número. E eu os chamarei, a palavra chamarei aí literalmente no hebraico, né? Já está aí na tradução, significa assobiarei. Essa é uma linguagem completamente pastoral. O verso 9 promete então o retorno da nação de maneira completa. Veja a expressão, por isso seus filhos viverão e retornarão, falando da descendência dos judeus que se apossariam da terra, as gerações seguintes seriam preservadas por Deus para habitarem na terra prometida a Abraão. O verso 10 continua argumentando a respeito do retorno do povo, que ainda está dispersa, e o Senhor começa aí a citar algumas nações, né? O Egito, a Assíria, eu já expliquei para os irmãos em outros sermões,
qual era o papel dessas nações aí? O Egito era a nação que o povo de Israel estava se escondendo do castigo que viria pela Babilônia. Alguns judeus estavam fugindo para o Egito, e até chegaram a fugir. E agora o Senhor promete trazê-los do Egito, porque estavam dispersos. O Senhor assoviaria para esses judeus que estavam dispersos, e todos eles voltariam. Isso é maravilhoso demais de refletir, irmãos. Eles voltam para a terra de Jerusalém, não só do Egito, mas da Síria também. Os judeus que estavam do reino do norte, eu já expliquei isso para os irmãos também, foram levados cativos pelo reino da Síria. E de lá o Senhor também os chamaria de volta para a terra de Israel. E aí, sem entrar no mérito exegético, porque é um texto de difícil tradução, o verso 11 parece descrever aí uma ação de libertação do povo de Israel que faz lembrar o Êxodo. Não é isso que diz o texto aí? O Senhor passaria e feriria as ondas do mar e todas as profundezas do Nilo. Parece que Zacarias está comparando a libertação da Babilônia com o que Deus havia feito com o povo de Israel pelas mãos de Moisés no Egito. Os mesmos milagres, a sua poderosa mão libertaria o seu povo e traria eles de volta para a terra prometida, assim como havia feito pelas mãos de Moisés. E o texto termina aí no verso 12 com um refrãozinho que nós já vimos aí. E eu os fortalecerei no Senhor. Meus irmãos, eu tenho aqui destacado para os irmãos, nos sermões anteriores, que a fidelidade de Deus para com a nação de Israel, ela não estava condicionada à fidelidade da nação de Israel. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11, a incredulidade de Israel anularia a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Porque se nós somos infiéis, diz o texto, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Essa é a promessa. Mesmo na nossa infidelidade, Deus havia prometido continuar fiel. E é o que acontece aqui. A infidelidade da nação de Israel, Deus dispersou o povo. Mas Deus mantinha sua promessa a Abraão. Eu vou assoviar, e vocês vão ouvir a minha voz. Eu vou trazer vocês do Egito, da Síria, de todas as nações, e vou plantar vocês na terra, e eu vou habitar no meio de vocês, e vocês serão meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Essa é a promessa feita a Abraão, independente da fidelidade ou não da nação de Israel. E eu gostaria de destacar para os irmãos, para a gente concluir aqui, o valor que Deus dá para a comunhão do povo de Deus, porque seria, irmãos, pensem comigo, seria muito mais fácil, é claro que para Deus não há diferença entre fácil e difícil, mas pela lógica, seria muito mais fácil para Deus falar assim, olha, é o seguinte, fique cada um aí no seu canto, né? Fica lá no Egito, fica na Síria, fica na Babilônia, e aí vocês cultuam aí, não sei se os irmãos já observaram nisso, mas existem elementos do Novo Testamento que são coisas muito peculiares da Nova Aliança. Por exemplo, os irmãos já ouviram falar de sinagoga no Antigo Testamento? Já ouviram falar? Alguém já achou a palavra sinagoga no Antigo Testamento? Não, porque sinagoga é algo que aparece apenas no Novo Testamento. E por que as sinagogas passaram a existir? Porque o povo de Israel não tinha mais o templo. Então eles passaram a cultuar em sinagogas, fora das terras de Israel. E aí acabou virando costume do povo de Israel adorar nessas sinagogas. Só que Deus aqui promete reunir o povo para voltar a cultuar no templo. E eu fico me perguntando, por que Deus se preocupa tanto com isso? Por que Deus zela tanto pela comunhão do povo? Por que Deus quer que o povo fique junto? Eu vou assoviar e vou juntar todos vocês no mesmo lugar. Irmãos, esse é um desafio muito grande para a igreja. Esse é um desafio muito grande para o povo de Deus, porque nós somos pessoas difíceis, irmãos. Olhe para a pessoa que está do seu lado, estou brincando, não precisa fazer isso não, mas todos nós somos pessoas difíceis. E viver em comunidade é desafiador. Seria muito mais fácil para nós e até para Deus que cada um ficasse no seu canto. E muitas pessoas ainda usam a Bíblia para
desigrejar a igreja, se é que eu posso dizer isso. Porque está escrito lá no Evangelho de João, né? Que haverá um dia, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então adora em espírito e em verdade na sua casa, e não precisa mais vir para a igreja. Cada um na sua casa, está adorando em espírito e em verdade. Mas Jesus está falando de questões geográficas ali, e não de individualidade no culto. Não há nenhuma autorização na Escritura para nós adorarmos a Deus sozinhos. Você não é igreja sozinho. Você é uma pedra viva de um edifício que é o templo de Deus, que é a igreja de Deus. Eu já falei isso para os irmãos, já caminho para a conclusão, que Paulo, quando vê a divisão da igreja de Corinto, da igreja de Filipos, isso ele também trabalha na carta aos Romanos e também na carta aos Efésios, o problema que existia entre judeus e gentios, não estavam convivendo em paz. Paulo poderia falar, bom, já que vocês não convivem em paz, então vai cada um para o seu canto. A gente já viu isso no colégio, né? Os coleguinhas que ficavam conversando, o que a professora fazia? Botavam um lá no fundo e colocavam o outro aqui na frente, para não conversar mais. E estava resolvido o problema. Em algumas escolas, né, os alunos mais peraltas, os diretores mudavam de sala, né? Vai para outra sala, porque você é muito bagunceiro, porque você não pode ficar junto de fulano de tal. Mas na igreja não dá para fazer isso, irmãos. Paulo diz assim, vocês devem esperar uns pelos outros. Vocês devem comer do pão e beber do vinho juntos, como um corpo. A figura do corpo é a ideia de que na diversidade dos dons, na diversidade de pessoas que nós temos na igreja, nós formamos uma igreja só, um corpo só. E eu estou falando isso, irmãos, atrás da cruz de Cristo. Porque se existe uma coisa que Satanás tem atacado, é o compromisso dos crentes com o culto dominical. Eu precisaria de muito tempo para explicar isso para os irmãos, mas teologias estão sendo ensinadas para o povo de Deus, que tem esfriado este compromisso dos crentes na nova aliança. Faltar no culto de domingo é a coisa mais comum, para nós hoje. Coisa mais comum. A gente falta e não fica com peso na consciência. Enquanto Deus estava levando isso até as últimas consequências, destruindo nações, atropelando reinos, destronando reis, para trazer o seu povo para estar junto no mesmo lugar adorando. E nós desvalorizamos esse privilégio. Você não está diante aqui apenas de um pregador. Você está diante, não estou falando que eu sou especial, irmãos. Estou falando que nós estamos diante da palavra de Deus, diante de um Deus que exige de nós um compromisso dominical. 6 dias vocês trabalharão, e um dia será meu, de culto, de adoração. Quando nós tratamos com leviandade, nós pecamos e ferimos o coração de Deus, porque pode não ser para mim, pode não ser para você, mas essas coisas são importantes para Deus. Essas coisas são importantes para Deus. Deus quer o seu povo junto. Nós lemos em João capítulo 10, o Senhor junta as suas ovelhas. As minhas ovelhas, eles ouvem a minha voz, eles ouvem a minha convocação solene. Eles ouvem a minha convocação solene. E é isso que nós devemos entender com este sermão. E eu concluo perguntando para você, qual é o valor que você tem dado para o culto dominical? Qual é o valor que você tem dado ao culto dominical? Ao domingo do Senhor de maneira geral? Ah, se a igreja valorizasse isso, né? Eu fico imaginando Maria Madalena no domingo de manhã, indo até o sepulcro. Era um domingo. O sol havia despontado. Quando ela chega no sepulcro, preocupada para tirar a pedra, que era pesada demais, a pedra já estava removida, e ela pergunta, onde está o corpo? Ela vê o ser angelical diante do corpo. Onde está o corpo do meu Salvador?
E o anjo responde: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Isso foi no domingo pela manhã. Domingo é o dia do Senhor. É o dia em que o povo de Deus junto celebra este evento maravilhoso, a recriação do mundo. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele traz nos seus ombros a nova criação. Ele ressuscita e traz essas promessas, ele faz com que essas promessas sejam cumpridas no povo de Deus. Valorize, portanto, meus irmãos, este compromisso dominical. E eu concluo dizendo para os irmãos que nós vimos aqui como Deus, como supremo e verdadeiro pastor do seu povo, ele é quem conduz o seu povo na verdade, livrando o seu povo dos falsos ensinamentos, ele protege o seu rebanho dos falsos pastores e dos bodes guias, daqueles que querem oprimir o povo de Israel, o povo de Deus, e também os ajunta em um só lugar, para que esse povo possa o servir e Deus então habitar no meio dele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Reverendo. Meus irmãos, muito bom estarmos diante do Senhor e da sua palavra e sermos instruídos pela palavra